Bom dia, meus amores! Vamos hoje para mais uma aulinha de História. Vamos falar sobre os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Página 3, 4, 5 e 6 as explicações e na página 7 vem a atividade. Observem junto com a tia Jaque essa primeira imagem na abertura da nossa apostila. O que será que foi representado nessa imagem? Que etnias, que culturas que aparecem nessa imagem? Vamos identificar? Então, lembram que na apostila anterior nós conversamos sobre a formação do povo brasileiro, que deu-se por portugueses, africanos e indígenas? Então, nessa imagem foram representados exatamente esses povos. Os indígenas ali na sua canoinha dentro do mar, os portugueses nos seus navios, nas suas caravelas, e os africanos fazendo uma dança africana ali um pouquinho acima dos indígenas. E quais atividades que foram representadas? O que está sendo realizado nessa imagem? Tem o boiadeiro, que é esse moço aqui no cavalo que está cuidando do gado. Tem também os indígenas que estão navegando nas suas canoas. O tropeiro que está conduzindo a tropa de mula, que é esse que está aqui embaixo sobre a água. Esse que está no cavalo é o tropeiro. E aquele que está ali vindo pela estrada é o boiadeiro. E tem também os africanos, que estão fazendo capoeira. Vamos agora observar a página 4. Nela tem a ilustração de uma parte do mapa do Brasil. Isso há muito tempo atrás, lá por volta de 1500, 1519, com a chegada dos portugueses aqui no nosso Brasil. Essa imagem foi criada pelo cartógrafo português Lopo Homem. E analisando essa imagem, que trabalho representado está sendo realizado pelos indígenas? O que eles estão fazendo nesta imagem? Observem bem, eles estão cortando árvores. E que animais foram representados? Você conhece algum deles? E quais desconhecem? Olhem bem, tem pássaros, tem alguns mamíferos, macacos, onças, tem também até um dragão. Então essa imagem ela mostra como viviam os indígenas antes da chegada dos portugueses. E que mudanças ocorreram nesse espaço após a chegada deles? O que mudou? O que não é mais dessa forma como está sendo representada nessa imagem? O que aconteceu quando os portugueses vieram para cá, meus amores? Eles começaram a habitar as terras e para a construção de usinas, de fábricas, de casas, de escolas, para a habitação das pessoas, eles tiveram que desmatar grande parte do nosso país. Vamos assistir um vídeo que fala um pouquinho sobre os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Acompanhe com atenção. Muitos desses povos vieram de longe e, ao se relacionarem com diversos grupos indígenas que habitavam o território, formaram o povo brasileiro. Os primeiros povos a chegarem ao território que mais tarde se tornou o Brasil foram os portugueses e os africanos. No decorrer do tempo, italianos, alemães, árabes, japoneses e muitos outros povos chegaram ao Brasil e se misturaram uns com os outros, formando uma população miscigenada, ou seja, com uma mistura de povos. Por esse motivo, existe uma diversidade de aparências físicas, costumes e culturas entre os brasileiros. Indígenas, os primeiros habitantes. Antes da chegada de outros povos ao território que forma o Brasil,
muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios. No litoral viviam grupos indígenas que falavam línguas com características semelhantes de origem tupi. Os Tupinambá, os Tamoio e os Tupiniquim são exemplos de povos que falavam o tupi. Eles chegaram ao litoral vindos da região amazônica e expulsaram os grupos que viviam nesse local. Os tupi chamavam esses grupos de tapuias, porque eles não falavam o tupi. Entre os tapuias havia indígenas Xavante, Kayapó e Caingangue. A chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar, os portugueses tinham como objetivo encontrar ouro e prata, o que não ocorreu logo no início. Por isso, começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante usada na Europa para tingir tecidos. Os troncos de pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações que levavam a mercadoria para a Europa, onde era vendido. Este mapa, produzido por Giacomo Gastaldi em 1565, representa o corte e o embarque da madeira. Você sabia? Estudiosos de línguas indígenas afirmam que, antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significaria terra das palmeiras. O nome do Brasil advém de vermelho como brasa, provavelmente em razão da madeira de seiva vermelha, o pau-brasil, que era muito extraído na época da colonização. Agora, meus amores, vocês deverão ler e interpretar esse mapa da página 7. Esse mapa indica a localização de povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram aqui no Brasil. Cada cor representa um grupo indígena. Observem ali que foram representados especificamente 8 grupos indígenas e uma outra parte foram classificadas como outros grupos. Então, vocês vão analisar esse mapa e vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!